Caminhando contra o tempo, sem lenço e sem documento, só 4 de dezembro eu vou. As músicas de protesto já mostravam esse período, a tensão que o Brasil vivia desse período, quando Chico dizia: pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, o cálice de calar, a volta, a necessidade de liberdade, liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de ir e vir, liberdade de ficar livre com habeas corpus. O AI-5 tinha tirado isso. Nós estamos vendo nessa aula também um processo de redemocratização. Na tela para vocês, porque nós vamos fazer a revisão agora da aula de número 34.2. Eu sou o professor Beto e estou com vocês fazendo a revisão desta aula porque nós estamos falando sobre a ditadura militar no Brasil. É o período da ditadura militar no Brasil. O que é isso? O que representa essa ditadura militar no Brasil, que é o tema dessa aula? O governo da junta militar, doente, Costa e Silva, foi substituído por a junta militar. Costa e Silva não deixa o seu vice assumir. O Exército não deixa, a Marinha não deixa, a Aeronáutica não deixa o vice de Costa e Silva assumir, que era um civil. Então eles vão fazer uma junta militar com Aurélio de Lira Tavares, Augusto Rademacher e Márcio de Souza Melo, da Aeronáutica, das 3 forças armadas. Começa uma contra-revolução com as lutas armadas pelo MR8, pela Aliança Nacional Libertadora, que sequestra o embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick, e eles obrigam que fossem trocados por prisioneiros de guerra. E tem essa troca, e o embaixador norte-americano, ele é solto. Então é decretada a Lei de Segurança Nacional. Até pena de morte nós vamos ser decretados com um novo ato institucional, que era o governo. O governo de Médici vai ser a linha mais dura e repressiva do período, também conhecido como anos de chumbo. Muitos professores, políticos, músicos, artistas, escritores são investigados, são presos, são torturados. Gente, as torturas com choque elétrico, as torturas com estupros, a tortura com pau de arara, a tortura com afogamento, todo tipo de tortura eram praticados dentro dos porões do DOI-CODE. A guerrilha do Araguaia, que tenta combater esse período, vai ser fortemente reprimida por forças militares e milhares de pessoas vão desaparecer após a guerrilha do Araguaia. Nós temos a mudança. Sai Médici e entra Geisel. Geisel, que vai governar de 1974 a 79, uma das questões do governo Geisel foi acabar com a AI-5. Suspendeu a AI-5. Começa, então, neste período, um lento processo de transição rumo à democracia. Geisel dizia que ia ter uma transição lenta, gradual e segura. Mas é no governo Geisel que nós vamos ver o fim do milagre econômico. Do milagre econômico só ficou a dívida causada pelo milagre econômico. Uma insatisfação popular muito grande, uma crise do petróleo, a recessão mundial, créditos e empréstimos internacionais vão basicamente desaparecer. Agora o Brasil entra numa profunda crise. A dívida externa brasileira, que ela cresce 34 vezes, está quase impagável. A inflação, ela já está na casa dos seus 3 dígitos. Imagina se hoje chegar à casa dos 2 dígitos, a gente já se assusta. Naquele momento a inflação chegava à casa dos seus 3 dígitos. A linha dura promove um ataque clandestino aos membros da esquerda. Nós vamos ter aí o governo de João Batista Figueiredo. A vitória do MDB nas eleições de 1978 começa a acelerar o processo de democratização. João Batista Figueiredo vai ser o último presidente militar. Nós temos aí a lei de anistia, só que alguns militares não queriam anistia. Eles colocam carta-bomba no Rio Centro, a bomba no Rio Centro, eles colocam carta-bomba na OAB, e aí em 1979 o governo aprova a lei que restabelece o pluripartidarismo no Brasil. Começa a campanha das diretas já. É o processo de redemocratização
do Brasil. Mas isso será assunto só para nosso próximo bloco, para a unidade 3. Agora faça atividade, que eu já volto para corrigir com vocês. Professor, a gente fazendo atividade, o aluno falava ali no chat, que fazendo atividade causa dúvida sobre esse período. Sobre esse período aí, o que está acontecendo nesse período. Vamos começar analisando Rondônia. O que está acontecendo aqui em Rondônia? Em Rondônia, dentro desse período, principalmente no final do período militar, nós temos o processo da garimpagem, no Garimpo Bom Futuro aqui. Nós temos o processo de reassentamento aqui com os PICs e com os PADs. Por isso que hoje o interior de Rondônia tem essa presença sulista muito grande, e o pessoal do centro-oeste do Brasil. Nós temos aqui em Rondônia um dos maiores massacres contra os povos indígenas, que foi o massacre do Paralelo 11, que é bom vocês darem uma pesquisada, que foi o massacre do Paralelo 11, contra os indígenas cinta-largas, uma vergonha para a nossa história. E nós temos aqui esse processo de estruturação. Nós temos a abertura da Transamazônica. Transamazônica, que foi uma grande obra faraônica, que custou hoje cerca de 7 bilhões de dólares. Imagina, para abrir uma estrada que rasgava o coração da Amazônia e não nos levava a canto nenhum. Tá? Vocês que moram na Amazônia, quantos de vocês já viajaram pela Transamazônica? Pouquíssimos. Hoje ela não é pavimentada, na época do verão ela é intransitável. Os aventureiros que gostam de ir pela Transamazônica. E nós temos o Brasil. Um Brasil que vai ter um financiamento internacional no chamado milagre econômico, mas um Brasil que se deixa uma dívida externa estrondosa. Um Brasil que deixa uma inflação estrondosa. Esses foram os reflexos do governo militar no Brasil. A falta de liberdade, a crise econômica, nós não tínhamos SUS no governo militar. Nós não tínhamos, na educação, nós não tínhamos livro didático. Pouco acesso à escola. Creche quase não existiam dentro do governo militar. Então nós temos essa estrutura ali, que depois, no processo de redemocratização do Brasil, a partir da Constituição de 88, isso vai se transformar. As liberdades, as garantias de direitos dentro da Constituição de 88 foram fundamentais. Mas, nesse momento, a única coisa que se podia fazer era manifestações pelas diretas já. Vamos lá para a atividade, para a gente entender melhor? Na tela para vocês. Atividade número 1. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fala o seguinte. Em agosto de 1969, quando o presidente Costa Silva adoeceu gravemente, ficou impedido de exercer o governo. O poder foi devolvido ao grupo político civil rival do governo Goulart, que havia apoiado o golpe de 64, exercido por uma junta militar de 3 armas, devido à desconfiança dos militares em relação aos civis, passado ao vice-presidente Pedro Aleixo. Será que foi passado por Pedro Aleixo, que era o vice-presidente de Costa Silva, que reabriu o Congresso Nacional fechado pelo ato institucional de número 5? Delegado ao Congresso Nacional até a eleição de General Médici para o novo mandato? Equilibrado entre a Arena e o MDB, que passaram a exercer o poder de forma colegiada? O vice-presidente de Costa Silva era Pedro Aleixo. Só que Pedro Aleixo era um civil. Os militares desconfiados em voltar o poder aos civis e perderem o comando, o que eles fazem? Agora não é mais pela ameaça comunista, não. Agora é porque eles ganharam sede de governo. Agora é porque eles ganharam gosto pelo governo. E eles não vão entregar o poder a Pedro Aleixo.
Muito pelo contrário. As 3 armas vão fazer uma junta militar, Marinha, Exército e Aeronáutica, e vão governar o Brasil até ser eleito o próximo presidente. Quem vai ser o próximo presidente? Justamente ele, Médici, presidente Médici, que é o nome de um dos municípios do nosso estado. Na tela para vocês, porque a resposta correta é a letra B. Exercito por uma junta militar de 3 armas devido à desconfiança dos militares em relação aos civis. Vamos lá para a próxima. Segundo, o movimento pelas diretas já de 1984, que levou milhões de brasileiros às ruas, reivindicava o fim da ditadura militar por meio de eleições para presidente da República, ainda naquele ano, a realização das primeiras eleições municipais e estaduais desde o golpe de 64, o pluripartidarismo, uma vez que até aquele momento as eleições eram disputadas entre 2 partidos, Arena e MDB, o direito ao voto feminino e ao do voto dos analfabetos proibido pelos militares desde 64, o fim dos senadores biônicos que eram indicados pelos generais para ocupar lugar de destaque no Senado. É engraçado a gente ver esse senador biônico. Vocês sabiam que alguns grupos queriam instituir o senador biônico novamente? Que é aquele senador que não é eleito, que ele é colocado no Congresso com cargo vitalício. Eles queriam instituir para dar para o ex-presidente. Aí não se deixou haver essa manobra. Mas o que queriam as diretas já? As diretas já, elas queriam o fim da ditadura. Elas queriam a eleição, em 1984, que fossem feitas eleições diretas, emenda Dante de Oliveira. Dante não passa a emenda. A emenda, que seria uma emenda à Constituição de 67, ela não passa. Então nós não tivemos direta. A eleição vai para o colegiado, feito de forma indireta. Quem são os 2 candidatos do colegiado? Pelo grupo da Arena, nós temos lá Paulo Maluf, aquele que tinha sido governador de São Paulo, que tem uma história de Paulo Maluf, vinha pelos militares, o apoio do militar. Pelo outro grupo, nós temos Tancredo Neves. Tancredo Neves, que já estava presente dentro da história. Lembra lá quando João Goulart não pôde assumir a presidência, o presidencialismo, que foi feito um parlamentarismo? Era ele, Tancredo Neves, que se tornou o primeiro-ministro. E ele tinha uma história política dentro do Brasil. E ele vai assumir agora como candidato. Quem vai ser eleito? Indiretamente, porque as diretas já não passaram, Tancredo Neves. Só que Tancredo Neves não assume a presidência da República, porque ele adoece e morre. Quem vai assumir vai ser seu vice, José Sarney. Na tela para vocês, porque a resposta correta dessa daí é justamente a letra letra A. O fim da ditadura militar por meio de eleições para a presidência da República ainda naquele ano. Eleições diretas, por isso que o nome era chamado Direta Já, o movimento chamado Direta Já. Queremos eleições, queremos eleições, queremos eleições. E aí o movimento vai ganhar força aí. Pessoal, olha a terceira. Em 1969, a junta militar escolhe um novo presidente. Lembra daquela junta militar que nós vimos ainda agora, que foi feita depois do governo de Costa e Silva? Costa e Silva. Antigamente nós tínhamos uma avenida grande aqui em Porto Velho com o nome Costa e Silva. Hoje ela é chamada Avenida dos Imigrantes. Nós temos aqui o general Emílio Garratzu Médici. Seu governo é considerado o mais duro e repressivo do período, conhecido como Anos de Chumbo. Pode-se dizer que são características do governo Médici. Quais são as características do governo Médici? Repressão à luta armada, política de censura, será que são
Característica do governo dele? Muitos professores, políticos, músicos, artistas, escritores são investigados, presos e torturados ou exilados do país? Será que isso teve no governo Médici? É criado o DOI, Departamento de Operações e Informações, e CODE, Centro de Operações de Defesa Interna. Ou seja, é criado o DOI-CODE, que atuava como centro de investigação e repressão do governo militar. Será que é isso? É característica do governo Médici? O que vocês acham? Ganha força no campo da guerrilha rural, principalmente a Araguaia? É no governo Médici que as pessoas vão se sentir acuadas e vão partir para a guerrilha para tentar medir força contra o governo militar? Ou todas as alternativas estão corretas? E aí? O que vocês acham? Qual é a questão correta aí? Qual é a questão correta quando nós falamos do governo Médici? Lembrando que o governo Médici é conhecido como os anos de chumbo. Se o Costa e Silva já era um governo da linha dura dos militares, o Médici vai ser da linha de aço. O cara vai governar de forma totalmente autoritária. Repressão, qualquer luta armada que poderia surgir, a repressão ela vai ser forte. Com a censura também muito forte. Pessoas são torturadas no governo Médici. Pessoas são mortas. Pessoas desaparecem no governo Médici. Então é uma das características. Professores, políticos, músicos, artistas, escritores vão ser perseguidos, vão ser torturados, vão ser exilados, ser mandados para fora do Brasil. É criado ainda o DOI-CODE. O Departamento de Operações e Informações, o DOI, e o Centro de Operações de Defesas Internas, DOI-CODE, é criado, e o DOI-CODE tinha essa função de controlar, de torturar, de investigar e de prender o povo. É no governo Médici que é criado. O campo de guerrilha, ele tenta reverter isso daqui, mas não consegue. A guerrilha do Araguaia ela vai ser combatida no governo Médici. Então, dentro dessa questão, todas as alternativas estão corretas. Resposta correta, letra na tela para vocês. Letra E. Todas as alternativas estão corretas. Vamos lá para o Enem? Vamos lá para o Enem. Vamos lá, nossa última questão aí do Enem. O período que vai de 1969 a 1973 ficou conhecido como época de milagre econômico. O PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, crescia uma taxa de quase 12% ao ano, enquanto a inflação beirava 18%. Com os investimentos internos e empréstimos exteriores, o país avançou e estruturou uma base de infraestrutura. Todos esses investimentos geraram milhões de empregos pelo país. Podemos afirmar que a consequência desses empréstimos estrangeiros, desse período chamado de milagre econômico, geraram para o futuro do Brasil foram um súbito desenvolvimento que levou à queda da desigualdade social com benefícios presentes até hoje no Brasil. Será que a desigualdade social acabou com o milagre econômico? O Brasil passou a combater a corrupção com o lema Deus, Pátria e Família e com isso pagou a dívida externa? Será que foi isso? Abriu espaço para a vitória do MDB nas eleições de 1978, então começa a acelerar o processo de redemocratização e finalmente a inflação foi controlada e a dívida externa paga? Será que isso aqui foi no milagre econômico? Geraram uma dívida externa elevada aos padrões econômicos do Brasil. Em 1964, a dívida externa do Brasil era de 3,294 bilhões de dólares e em 1985 totalizavam 105,171 bilhões de dólares. Ou seja, cresceu 32 vezes durante o governo militar? Ou gerou só prosperidade e igualdade social? E aí, o que vocês acham?
Qual é a resposta correta? O milagre econômico do Brasil foi igual emprestar dinheiro de agiota. Já ouviram alguém falar que emprestou dinheiro de agiota? Pegou aquela fortuna de dinheiro, achou que aquele dinheiro iria mudar sua vida. E ficou com a dívida impagável. O milagre econômico foi isso. Uma dívida externa grandiosa. Uma dívida externa que sai de 3,2 bilhões para 105 bilhões de dólares no final do governo militar. Essa foi a herança do chamado milagre econômico. Então a resposta correta é a letra na tela para vocês. É justamente a letra D. E olha lá, material complementar para vocês. Material complementar para vocês. Memória da ditadura militar no Brasil. Disponível aí no YouTube. Assistam essa, para vocês terem novas visões aí sobre esse período aí da ditadura militar no Brasil. E aqui chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Pesquise mais sobre esse período, leiam autores que falam a favor ou contra, para vocês terem uma ideia geral. Até a próxima aula.